Nós vamos dar continuidade hoje, então, à série que nós começamos na semana passada, Felicidade, a recompensa para a alma. E na semana passada nós iniciamos, então, pensando que a humildade que Jesus se refere nas bem-aventuranças, quando Ele nos chama a sermos humildes, e sendo humilde nós podemos desfrutar então do reino dos céus. Jesus não está tratando apenas sobre uma humildade produzida por uma boa educação, como muitas vezes a gente pode pensar. Vimos que nós não podemos refletir ou produzir aquela bem-aventurança ou aquela característica apenas como parte e pensar que talvez outra pessoa possa desenvolver, mas que aquilo faz parte de um todo, de um pacote, de todo um ser que é alcançado pelo Espírito de Deus, transformado pelo Espírito de Deus. Então nós tentamos encaixar ali no contexto em que Jesus estava desenvolvendo da sua vida e do seu ministério. Jesus acabara de ser tentado pelo diabo no deserto, e após isso o relato do Evangelho de Mateus diz que ele iniciou então a pregação dele, ele iniciou a pregar chamando a cada um ao arrependimento. A mensagem de Jesus chamava os homens ao arrependimento, e então nesse contexto é que ele sobe ao monte, se assenta e começa então a conversar com seus discípulos, a pregar, a ensinar os seus discípulos. E o início do seu sermão, que é o início do seu ministério, é iniciado por essa bem-aventurança, nos chamando à humildade. Porque se ele nos chama a um arrependimento, porque o reino dos céus é chegado, se ele nos chama a deixarmos a nossa vida, as nossas posturas, a nossa percepção de si mesmo e do mundo, ele nos chama a esse arrependimento, então ele inicia o seu sermão dizendo: bem-aventurados são os humildes, porque é preciso que essa humildade seja produzida pelo Espírito de Deus em nós, senão a mensagem do Evangelho, que é contundente, que revela a nossa natureza, ela não vai ser reconhecida, aceita, abraçada pelo nosso coração, pelo nosso ser, ela não vai ser vista de bom grado. Então, após dizer que é necessário que sejamos humildes, Jesus nos chama então a essa segunda bem-aventurança, que é a que eu quero meditar com você hoje. Eu quero ler junto com você, já que é um texto tão pequeno, eu quero chamar a sua atenção. Volte os seus olhos então ao texto, você possa ler comigo, para que então a gente possa meditar nessas palavras do Senhor Jesus e clamar a Deus que Ele seja misericordioso conosco aqui essa noite, mais uma vez, e possamos ser encontrados por Ele aqui. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos ler mais uma vez? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez então. Meu Pai amado, nós clamamos aqui que pela Tua graça, pela intervenção do Teu Espírito, o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ouvir Tua voz, Tua palavra, e que essa possa nos transformar, possa revelar o Senhor e revelar quem nós somos, mas também revelar todo o propósito que o Senhor tem para a nossa vida em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço aqui, Pai. Amém. Amém. Normalmente nós não olhamos para a ideia de chorar de bom grado. Normalmente alguém que nos chama a uma vida de choro talvez não fosse muito bem compreendida. Qual é a ideia de alguém dizer hoje no nosso mundo, no mundo em que eu e você vivemos, que felizes são aqueles que estão chorando, felizes são aqueles que estão pranteando por aí?
pranteando no seu quarto, pranteando nas ruas, pranteando na sua casa. Esses são os felizes. Nós vivemos numa sociedade que a ideia de alguém que chora não é muito bem vista. Então, por isso, a gente vive muitas vezes fugindo, correndo da ideia ou da possibilidade de chegar a um estado de choro, de pranto profundo. A gente vive tentando criar situações, criar uma forma de vida, um caminho de vida que nos afaste de todo e qualquer tipo de sofrimento que possa nos levar ao choro. Queria pensar com você que a palavra que Jesus usa aqui, que bem-aventurados são os que choram, a palavra grega usada aqui, ela tem uma força um pouco maior do que a força que normalmente tem quando nós dizemos assim, chorar. Eu estava chorando, alguém estava chorando. A ideia dessa palavra é de um chorar muito mais profundo, é de uma dor que traspassa o nosso coração. Em alguns textos ela é traduzida como agonizante, como algo que rasga o coração de tal forma que nos faz agonizarmos de dor, e essa é a dor traduzida pelas lágrimas que Jesus se refere aqui. Então, a princípio, a gente já precisa olhar para essa bem-aventurança entendendo que quando Jesus diz que felizes são aqueles que choram, há uma profundidade um pouco maior aqui, quando ele afirma sobre esse sofrimento. Então eu queria pensar sobre a própria vida de Jesus aqui com você, para que a gente pudesse entender um pouco sobre essa verdade que Jesus está trazendo aqui. Porque pensar na vida dele é necessário quando nós entendemos que Jesus é o nosso modelo. Tudo aquilo que a lei de Deus nos chama a vivermos, o nível tão elevado de perfeição e de santidade que a lei do Senhor nos chama a viver, é traduzido, expresso, vivido, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a imagem exata de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Então, Jesus é o nosso modelo. Aquilo que está revelado, escrito nas Sagradas Escrituras, é na pessoa de Jesus que eu e você podemos encontrar o perfeito modelo para isso. Mas o Senhor Jesus não é apenas um modelo para que eu e você nos espelhemos, para que eu e você possamos mirar e buscar seguir e viver de acordo com Ele, mas Jesus também é o nosso substituto. É porque Ele nos substituiu que eu e você podemos nos achegar a Deus. Porque o nível que a lei do Senhor, a palavra do Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos ser perfeitos e entrar na presença de Deus, é um nível tão alto que eu e você não podemos alcançar. Por isso Jesus nos substituiu. E como substituto, então, eu e você podemos nos curvar diante de Jesus, podemos seguir a Ele e confiar na sua justiça, de que nós podemos entrar e permanecer na presença de Deus, assim como nós falamos aqui no início. Então observe que na vida de Jesus, nós temos dois momentos aqui que são bem momentos que traduzem um pouco sobre essa dor que Jesus está nos chamando e está alertando para a gente que bem-aventurados são esses que chegam a essas lágrimas, que chega a esse pranto, que chega a essa dor, a esse choro. A dor física que Jesus sofre na cruz e a dor dos pecados da humanidade que Jesus recebe e sofre por essa dor quando ele ora ao Pai, e orando ao Pai, ele vem a sofrer e a derramar lágrimas de sangue. Observe que normalmente, como são traduzidos nos filmes, as cenas em que talvez Jesus possa ter carregado maior sofrimento são as cenas das chicotadas, são as cenas de carregar o madeiro, são as cenas quando as pessoas estão falando, xingando. Parece que aquele momento é o momento de maior dor que Jesus leva em sua alma, mas a dor física, ela é apenas uma expressão, ela é apenas algo que pode traduzir minimamente a verdadeira dor que havia na sua alma, que Jesus estava carregando na sua alma, porque ele estava carregando sobre si os pecados de toda a humanidade.
todo o peso de condenação, toda a justiça, toda a ira do Deus Santo estava sendo derramada sobre Cristo Jesus, e por isso ele pede ao Pai: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. A dor era profunda, a dor era agonizante, a dor era na alma, no seu íntimo, porque essa dor moral, pelos pecados que se carregava de toda a humanidade, é a dor que leva a esse choro profundo que é traduzido com lágrimas de sangue no Senhor Jesus. Por isso, no início do seu ministério, Jesus já inicia dizendo a cada um de nós: bem-aventurados são os que choram, porque esses serão consolados. Queria pensar então que, se essa é a realidade apresentada por Jesus para nós, a felicidade que eu e você tanto buscamos, a felicidade que eu e você tanto almejamos, e como falamos aqui no domingo passado, tudo que nós decidimos na nossa vida, todos os caminhos que nós optamos para a nossa vida, é porque nós acreditamos que eles vão nos fazer mais felizes. Não é porque nós vamos ganhar um pouco mais, não é porque nós vamos ter algum conforto a mais, não é porque nós vamos ter alguns benefícios a mais, mas é porque acreditamos que aquelas coisas podem nos trazer felicidade. E o Senhor Jesus, então, revela para cada um de nós que é nesse rasgar do nosso coração que eu e você podemos encontrar a felicidade que é tão distante de nós tantas vezes. A alma que tantas vezes não consegue encontrar sentido, não consegue encontrar plenitude, não consegue encontrar essa bem-aventurança. Ela só pode encontrar nesse rasgar do coração. E muitas vezes, quando nós estamos vivendo processos de dor, porque percebemos quem nós realmente somos, os médicos dizem para nós: não, você não é tão mal assim. Não, você precisa olhar um pouco melhor para você precisa pensar de outra forma, você precisa adquirir outras perspectivas a respeito de si mesmo. E quando você não consegue adquirir essas outras perspectivas, porque você sabe e enxerga realmente quem você é, os médicos talvez possam passar um remédio para você. Jesus diz para nós: bem-aventurados os que choram. Então, o sentido que se estabelece aqui é que o Evangelho, ele é pregado para nós. Jesus inicia o seu ministério chamando-nos ao arrependimento. Arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado. Esse mesmo evangelho pregado nos humilha. Então, bem-aventurados os humildes, porque eles vão participar, eles vão experimentar o reino dos céus na sua vida. Essa humildade ou essa humilhação vai nos levar à dor do pecado, que nos leva ao choro. Perceber a dimensão que esse pecado tem em nós, o quanto que ele toma conta de todo o nosso ser, o quanto que a nossa natureza foi forjada, mergulhada, imersa nesse pecado, nos leva a uma dor profunda, a um choro profundo. Veja o que a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E eu queria pensar no exemplo aqui de Pedro, porque nós temos na caminhada de Jesus dois ícones, que são ícones desse pecado, ou dessa constatação de pecado, e dois homens que foram por caminhos distintos, porque um foi produzido, uma tristeza que foi uma tristeza produzida por Deus, mas um outro experimentou um amargor que procede do inferno, que tem cheiro de enxofre, que é produzido por uma alma que não consegue se submeter, não consegue desenvolver ou encontrar essa humildade, que reconhece-se diante de Deus e clama a Deus por sua misericórdia. Pedro, então, é esse que nós podemos colocar dentro desse arrependimento para a salvação, esse que teve uma tristeza produzida por Deus. Capítulo 26 de Mateus,
As palavras de Pedro são: ainda que me seja necessário morrer contigo, Senhor. Ele diz isso ao Senhor Jesus. De modo nenhum eu te negarei. Essa é uma fase da vida de Pedro que ele está vivendo exatamente, totalmente confiante na sua própria justiça e na sua natureza. Eu sou um cara fiel a Jesus. Eu sou um cara que não vou negar, eu vou com ele até a morte, e se preciso for eu dar a minha vida por ele, eu darei. Eu não vou negar jamais o nome dele. Pedro não conhecia a natureza dele ainda. Pedro não sabia o quanto que ele era capaz ainda de fazer. No mesmo capítulo, versículo 75, Pedro acabara de negar a Jesus. E aí o texto diz assim: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Nós poderíamos parafrasear então aqui a bem-aventurança, dizendo: bem-aventurados os que choram amargamente, para que no português pudesse ser um pouco mais compreendido por nós. Porque a ideia da palavra grega, ela é muito mais profunda do que o choro, que muitas vezes nós não conseguimos compreender necessariamente nem quais são os motivos dele. Bem-aventurados são os que choram amargamente. O fato é que essa humilhação que o Evangelho produz na nossa alma é uma humilhação para a salvação. Essa humilhação para a salvação é que nos traz de fato o consolo. Então eu queria pensar aqui, se a verdade desse versículo é exatamente isso que estamos pensando, ela tem algumas particularidades, e eu quero pensar aqui em 3 delas. Essa humilhação salvífica, ela segue aqui essas particularidades. Primeiro é que ela começa no nosso entendimento. Muitas vezes nós olhamos para esse tipo de humilhação que o Evangelho produz e nós não conseguimos talvez aceitar. É melhor quando as pessoas não aceitam, porque isso significa que elas entenderam. Porque muitas vezes as pessoas não se humilham porque não entenderam. A palavra ainda não chegou de forma tão clara aos seus olhos, ao seu coração. Mas não é possível haver o genuíno choro, a humilhação real da alma que se queda diante de Deus, sem que haja o entendimento da palavra, do Evangelho revelado em Jesus Cristo, o Evangelho anunciado, pregado, que nos revela como pecadores, que nos mostra quem somos e mostra e revela para nós quem é o Deus Santo e a posição que Ele está diante de nós e a posição que nós estamos diante dEle. Começa no nosso entendimento. Às vezes nós não estamos conseguindo entender o quão pecadores nós realmente somos. Mas quando esse entendimento chega, então ele penetra no eu. O que talvez a gente precise tratar um pouco melhor aqui. A ideia de penetrar no nosso eu é aquela ideia que talvez a psicologia pudesse tratar como o nosso self. É a imagem que você tem de si mesmo, a compreensão que você tem de sua própria natureza e de quem você é, que não é necessariamente aquela que você tenta passar para os outros, ou necessariamente aquela que os outros pensam sobre você, mas é a perfeita percepção que você tem de si mesmo. Você sabe quem é você. Você sabe quais são os seus pensamentos. Você sabe quais foram as motivações do seu coração. Você sabe por que teve tamanhas ou determinadas condutas e ações. Você deita-se no seu travesseiro e sabe exatamente por que a tristeza que está no seu coração está no seu coração. Se é uma tristeza porque você de fato aceita a sua miserabilidade e reconhece esse Deus Santo, ou se porque você ainda está lutando contra isso, e você ainda não consegue aceitar aquilo que a palavra de Deus está dizendo a você e diz no mais profundo do seu coração. Essa humilhação que produz salvação, que nos aproxima de Deus, esse choro que nos faz receber o consolo do Pai,
ele penetra o nosso ser, trazendo para nós uma perfeita imagem de quem nós realmente somos diante de Deus Pai e diante de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, ele opera nos sentimentos. E quando há oportunidade, ele vai se manifestar em expressões e atitudes exteriores. Quando eu e você começamos a perceber essa realidade, as atitudes e as vontades começam a ser transformadas. Então, muitas vezes nós não temos ainda nossas vontades transformadas, na verdade, porque nós ainda não entendemos quem nós realmente somos diante da palavra de Deus. E eu quero lembrar aqui a você que você precisa ter muito cuidado em relação a essa humilhação, esse choro, porque ela não é irrelevante à vida cristã, mas é fundamental. Não há como termos santificação sem que eu e você tenhamos primeiro nos humilhado na presença de Deus, chorado pelos nossos próprios pecados. Há uma afirmação do doutor aqui, Martyn Lloyd-Jones, que sobre isso nos diz o seguinte: o resultado dessa humilhação é inevitável. Quando contemplo a Deus e a sua santidade, e em seguida contemplo a vida que se espera que eu viva, então é que realmente vejo a mim mesmo e meu total desamparo e desesperança. Somente ao contemplar esse Deus, mas também contemplar perfeitamente quem eu sou, é que eu posso então me chegar diante de Deus dessa forma, nesse total desamparo e desesperança. Queria então pensar de forma prática aqui nas verdades que esse texto que Jesus Cristo nos traz podem mexer na nossa vida e transformar a nossa realidade, e pensar nessas três particularidades de uma forma mais clara, tentar desenvolver de forma mais profunda isso. Essa humilhação que se dá no entendimento, então, observe comigo, consiste em uma baixa apreciação de nós mesmos. Não é possível vivermos a plenitude do Espírito, não é possível vivermos níveis mais profundos de um relacionamento com Deus, quando a apreciação de nós mesmos começa a ser muito elevada. Quando nós começamos a buscar um evangelho ou um pseudo-evangelho, que é um evangelho que tenta resgatar sua autoestima, botar você mais para cima. Não, o evangelho descreve exatamente quem nós somos. Precisamos nos chegar e nos enxergar diante de Deus com essa autoestima mais rebaixada. Esse auto-rebaixamento, uma autoavaliação que condena, é condenatório. É assim que eu e você precisamos estar diante de Deus. Nunca, jamais, de outra forma. Ele é o único Deus santo. Ele é o único misericordioso, Ele é o único Deus criador, Ele é quem é a autoridade maior sobre nossa vida. Não podemos nos chegar diante dEle como se Ele fosse o nosso, como diriam os nossos pais, o nosso parceiro. Já ouviu isso? Pensando que eu sou seu parceiro, menino, fale direito. Às vezes nós estamos tratando e enxergando a Deus como se assim Ele fosse. E a nossa vida vai se desenvolvendo de tal forma, na verdade, porque a gente acha que Deus é aquele pai que aceita as molecagens que a gente está fazendo. Ele é santo. O Senhor Jesus nos mostra claramente as particularidades do nosso pecado. Ele não apenas coloca para a gente o pecado de forma generalizada, você é um pecador. Não,
o Espírito de Deus é poderoso para fazer você enxergar claramente as minúcias do seu pecado e fazer com que isso seja algo mais sólido, fazer com que essa avaliação seja de forma mais profunda, fazer com que essa avaliação seja diária. É preciso constantemente olhar para trás, é preciso constantemente olhar para si mesmo diante da palavra de Deus, e o Espírito de Deus terá poder para fazer com que você se enxergue, e dessa forma nós vamos nos chegar diante de Deus da forma adequada. Mas dentro ainda dessa perspectiva, ou dessa afirmação de que nos chega pelo entendimento da nossa própria natureza, é preciso entender que essa humilhação só se dá quando nós entendemos claramente que a felicidade humana é arruinada, ou foi arruinada, em consequência do pecado. Por que eu e você vivemos a correr atrás de uma pseudo-felicidade? Porque o pecado nos afastou da plenitude que eu e você fomos criados para viver, na presença de Deus, uma felicidade e uma alegria que se dá por viver e desfrutar de uma vida santa. Por que muitas vezes uma vida de santidade não nos atrai? Porque o pecado nos afastou disso. E nós não conseguimos nem enxergar quão pleno é viver a santidade da comunhão com Deus. Nós não conseguimos muitas vezes enxergar quão maravilhoso é resistir à tentação, resistir àquele pecado que tanto está nos assediando. Nós não conseguimos mais lembrar quão maravilhoso é passar pela prova e passar erguido, lembrando do amor, da graça de Deus, e lembrar o quão maravilhoso é permanecer firme, não pelos seus méritos, mas porque a graça de Deus foi superabundante na sua vida. É preciso ter essa consciência, querido, que a presença do pecado é que tirou de nós a plenitude, a felicidade que nós fomos criados para viver. Mas em segundo lugar, nós afirmamos aqui que a sede, o local principal onde essa humilhação acontece, precisa ser no mais profundo do seu ser, no mais profundo daquilo que você entende como sendo você. Quando você consegue se identificar, quando você consegue se definir na sua identidade, que é muito mais do que aquilo que está na sua carteira, nos números. Então, à medida que pensamos humildemente a respeito de nós, nosso sentimento, vontade, expressa um constante desagrado por nós mesmos e por nossos pecados. Quando o entendimento nos chega pela palavra de Deus, então nós começamos a entender que esse desagrado, esse choro, essa agonia, de como Paulo nos diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É disso que a palavra de Deus está falando. É nós olharmos para nós e o sentimento que temos a respeito de nós mesmos ser exatamente esse. O viver que eu tenho hoje é pela fé somente, porque se olhar para as minhas obras, eu sou falido. É isso que nos leva ao choro. Paulo ainda nos diz em Coríntios que a nossa alma ainda também está gemendo, aguardando o revestimento do corpo celestial. Porque essa casa que eu e você habitamos, o nosso corpo, é miserável. Bem-aventurados os que choram. Um pecador humilhado, no fim das contas, ele é um inquiridor de si mesmo. E sendo ele mau, seu coração volta-se contra si próprio. Quando eu e você encontramos o nosso lugar de humilhação, nós passamos a não precisar de quem nos condene ou de quem nos acuse, porque temos convicção e ela nasce da palavra de Deus. Nada melhor para descrever a mim e a você do que a palavra de Deus. Ora, honestamente, eu e você precisamos de alguém dizendo para a gente quão miseráveis somos?
É só deitar a cabeça no travesseiro e pensar muito bem a respeito de si próprio. E nós sabemos. A palavra de Deus tem nos dito constantemente. O coração que se volta contra si próprio é um coração voltado para a miséria. É a palavra misericórdia. E por isso, depois Jesus vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. É de si mesmo. É o coração que se volta para a própria miséria. Esse coração alcança a misericórdia de Deus. A alma humilhada não fica se defendendo, não fica atenuando os seus pecados. A alma humilhada, ela não fica se desculpando, ou até mesmo se inflamando contra o reprovador. Não há o que dizer. Mas bem-aventurados os humildes e os que choram. Porque fora isso, nós não conseguimos ouvir a palavra e a verdade de Deus sendo dita a respeito de nós mesmos. Nós choramos. A raiz de toda essa humilhação, então, na vontade, observe, nós estamos tratando ainda sobre o segundo ponto. Então, ela se dá quando nós temos um amor a Deus, ódio ao pecado que ofende a Deus, que o ofendeu, e que faz de mim e de você odiosos. E em terceiro lugar, esse senso constante do amor e dos sofrimentos de Cristo Jesus. Porque se eu e você apenas tentarmos crescer no amor a Deus, odiar ao nosso próprio pecado, mas não compreendermos ou não tivermos esse senso confiante realmente do amor de Jesus, dos sofrimentos que Jesus sofreu por mim e por você, nós estamos fracassados, falidos, não há chance para nós. Porque por causa desse amor, por causa dos sofrimentos de Jesus, eu e você podemos ter esse caminho, essa confiança e essa segurança, que quando chorarmos pelos nossos pecados, vamos alcançar todo o consolo que a nossa alma precisa. Mas não há doçura, não há beleza no nome de um redentor para aquela alma que não está humilhada. A alma que não consegue enxergar a si mesma, a proposta de um redentor para si não a atrai. E Isaías já havia profetizado sobre isso. Homem de dores, que sabe o que é padecer, era desprezado, nós não fizemos caso dele, a mensagem dele não atraía, porque as almas que não querem se humilhar, o indivíduo que não quer se humilhar, não vê beleza na mensagem do Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu quero questionar você, querido, que talvez, ainda que você tenha se chegado a Cristo hoje, talvez seja um dia em que você precise reavaliar a sua caminhada com Deus. Não falo sobre sua caminhada com a igreja, com seus irmãos, com o serviço, com aquilo que você tem feito para Ele, mas a caminhada que você tem feito genuinamente com o Senhor. A possibilidade de ser cheio pelo Espírito de Deus, caso haja humilhação, porque se não houver esse esvaziamento de si mesmo, não poderemos ser cheios do Espírito de Deus e viver essa unidade, essa comunhão com a palavra de Deus, com as boas novas da salvação que há em Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, então, nessas particularidades que o choro, que a humilhação precisa encontrar na nossa vida, nós tratamos sobre os sentimentos. E eu queria pensar que então, como o Martyn Lloyd-Jones também diz, tratando sobre esse assunto,
tratando sobre esse texto da bem-aventurança do choro. Ele diz: uma genuína tristeza pelo pecado que cometemos e pela corrupção que há no pecado. Uma vergonha por estes pecados. Um santo temor a Deus quando o ofendemos e temor aos seus julgamentos, os quais eu e você somos merecedores. Merecemos a condenação. E uma apropriada e verdadeira aversão aos nossos pecados. Nós começamos a descobrir que os nossos sentimentos estão sendo transformados pela palavra de Deus, quando isso começa a acontecer em nós. Essa aversão pelo pecado, esse temor a Deus, essa vergonha pelo pecado que cometemos. Que muitas vezes, até quando confessamos os nossos pecados, confessamos, e muitas vezes a impressão que se tem é que há uma vanglória pelo próprio pecado confessado. Meio que assim, viu como eu sou crente? Eu estou confessando pecados tão escabrosos. Não há vergonha por aquilo. A confissão é mais um mecanismo de tentar se justificar. Mas quando é genuíno, transforma os nossos sentimentos. A confissão vem com a vergonha por aquilo que cometemos, com o temor diante de Deus, temor pelo julgamento do Senhor, que esse nós merecemos. Mas é preciso entender que esse sentimento transformado, ele não será avaliado, mensurado pelo grau da sua humilhação exterior. Não é talvez causando um grande escândalo que vai se medir a sua humilhação, mas é pela sinceridade dos seus sentimentos. A sinceridade que há no seu coração, diante de Deus, acima de tudo. É dessa forma que você vai poder medir se essa realidade está sendo desenvolvida dentro do seu ser. Então observe, querido, que dificilmente isso pode ser discernido por simples sentimentos. É preciso haver a lente e o critério da verdade, de olhar para si mesmo e perceber se há genuíno choro na sua alma pelo pecado cometido, pela distância que se tem de Deus. Mas esse sentimento que é interior, ele sim vai desembocar numa expressão exterior. Lembre da realidade que Jesus viveu, a dor, a agonia profunda na alma, mas a dor e a agonia profunda expressada, vista, todos os olhos puderam ver, fisicamente experimentada. Essas atitudes exteriores, quando são oferecidas oportunidade, eu e você devemos nos submeter a ela. Não há humilhação verdadeira no nosso coração. Lembre-se disso. Nunca haverá uma humilhação verdadeira no nosso coração, um choro genuíno no nosso coração, se ela se recusa a aparecer exteriormente, quando Deus requer no decurso da nossa vida. Muitas vezes a gente quer que os pecados que nós cometemos publicamente, eles sejam sofridos, arrependidos intimamente. Cometemos ele publicamente. Na hora da confissão, a gente quer se trancar no nosso quarto e sofrer pelo pecado que cometemos. Mas observe que quando o pecado que fere a honra e a glória de Deus, ele é público,
A alma que está realmente humilhada diante de Deus, ela não se recusa a zelar pela honra e pela glória de Deus, que Ele ofendeu, confessando e arrependendo-se dos seus pecados publicamente. Porque essa confissão, esse arrependimento público, ele vai restaurar também a glória e a honra do nome do Senhor, ao qual eu e você tantas vezes desonramos. É preciso se expressar de forma exterior. Uma confissão voluntária dos pecados a Deus e aos homens, quando Deus requer. Lembre-se desse detalhe. Eu quero trazer isso aqui com muito cuidado para você. Quando Deus requer. Não são todos os seus pecados que você precisa sair fazendo confissões públicas pelas praças, dizendo, fiz assim, Senhor, me perdoa. Não. É preciso haver a necessidade, quando o nome, a honra e a glória de Deus foi ferida publicamente. O nosso zelo precisa ser por Deus, não é por nós mesmos. Então lembre-se, querido, talvez tenham pecados que você precise arrepender-se e chorar por ele, intimamente no seu quarto, e deixá-lo. Mas talvez tenham aqueles que você talvez precise confessar publicamente. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Tiago capítulo 5, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Provérbios 28, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não é que a pessoa precise confessar seus pecados secretos, todos eles, a todas as pessoas, mas assim, aqueles que Deus dará a você a oportunidade, e claramente você saberá, curve-se diante dessa oportunidade, e permita que Deus restaure sua vida, diante dos seus irmãos, diante do corpo de Cristo, que é a sua igreja. A palavra de Deus ainda nos diz, querido, e eu preciso que você, talvez de tudo que tenha ouvido aqui, se algo você retenha hoje aqui, queria que fosse essas últimas palavras que eu quero trazer para você, que são palavra de Deus. Talvez você possa ter não entendido, discordado de alguma coisa, mas da palavra de Deus, eu chamo você a se curvar diante dela. Quando nós nos chegamos diante de Deus, humilhados, eu e você não temos como chegar diante dele com altivez. Mas nós precisamos dizer, ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede sua graça. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Porque assim diz o santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Mas o homem para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os de espírito contrito. Pois sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Bem-aventurados
os que choram, porque serão consolados. A felicidade que tanto esperamos encontrar, se encontra no rasgar do nosso coração, chorando diante de Deus. Feche seus olhos, querido. Há consolo quando nos humilhamos.